Olá, olá, olá! Sejam todos bem-vindos a mais uma entrevista à Gazeta.net. Como é que você está? Eu espero que você esteja bem. Eu quero convidar você para acompanhar o site agazeta.net. Olha, nós estamos em todas as plataformas digitais. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube, onde você pode acompanhar essa entrevista também. Como você sabe, toda semana nós temos um novo assunto para você. E nossa conversa de hoje é com a deputada federal campeã de votos no Acre, Socorro Nery, do PP. Ela foi eleita com 25.842 votos. Ela é professora, doutora em educação e ex-prefeita de Rio Branco. Seja bem-vinda, deputada. Bom recebê-la. Muito obrigada, Crisna, e um prazer estar aqui com você e certamente faremos aqui um bom bate-papo. Deputada, eu já quero começar lhe perguntando ao que a senhora atribui esse considerável número de votos. Na campanha, vocês trabalharam para isso? Imaginava que ia ser tão fenomenal assim? Sem dúvida, ao reconhecimento da população em relação ao trabalho, ao empenho, à forma como nós fizemos a gestão na Prefeitura de Rio Branco, né? Isso eu ouvi em todos os lugares por onde passei, inclusive nos municípios, né? As pessoas também comentavam quando eu me apresentava, elas próprias me reconheciam, sempre diziam: "Ah, prefeita de Rio Branco, a senhora fez um bom trabalho, nós estávamos torcendo para que a senhora fosse reeleita". Então, sem dúvida, há outros fatores, evidentemente, porque eu trabalho já há mais de 30 anos, né? Na educação, na assistência social, a vida inteira. Então, conheço pessoas desse período todo, tenho família grande, tenho muitos amigos, mas sem dúvida, reconhecimento da população acreana e não apenas de Rio Branco, em relação ao trabalho que realizamos na Prefeitura da capital. A senhora, durante a campanha, andou em todos os municípios do nosso estado e deu para conhecer um pouquinho a realidade de cada um e, principalmente, ver o que cada cidade precisa? Eu não consegui estar em 2 municípios, aliás, em 3 municípios do nosso estado. Um por decisão própria de não ir ao município em razão de que lá tinha um candidato que foi em Porto Walter, o ex-prefeito, meu amigo, né, deputado federal eleito, Zezinho Barbari. Então decidi não ir, de fato, respeitar o Zezinho como o espaço dele. Eleitoral E dele, né? ele, de fato, assim, não há como você não reconhecer o grande trabalho que o Zezinho fez naquela região. E nós somos amigos já há muitos anos. Então não fui a Porto Walter, não tive condições, aí por falta de condições financeiras, não tive condições de ir ao Jordão e a Santa Rosa. Mas eu tive votos, Crisna, em todos os municípios, em todos. Fui mais votada em Porto Acre, mais votada em Bujari, a segunda mais votada em Plácio de Castro, a mais votada de forma muito expressiva em Rio Branco, não é? Mas tive voto em todos os outros municípios. E o que eu posso te dizer? Eu vi muita... a população precisando de muita coisa ainda, né? Nós temos um Estado que tem avançado, sim, precisamos reconhecer isso, no que se refere à infraestrutura, no que se refere às políticas públicas, mas é preciso fazermos muito, muito mais, né? Nós temos hoje uma situação de precisar novamente fazer um grande combate à fome, combate à pobreza, geração de emprego e renda. Nós temos uma realidade bem peculiar ao momento, sim. né? Depois vindo aí de uma pandemia, onde as pessoas perderam o emprego, né? Estão tentando se reorganizar na vida, né? Exatamente. E não tem como, nós estamos num estado em que o Estado, né, ele precisa, enquanto poder público, precisa de fato ser o indutor do desenvolvimento, né? Então eu tenho escutado com muita alegria o discurso, a fala do governador Gladson de que nesse segunda gestão ele vai centrar a atenção em geração de emprego e renda, porque é a grande necessidade que nós temos hoje, né? O Acre precisa encontrar o seu desenvolvimento, não encontrou até hoje, né? Nós tivemos aí tentativas de modelo de desenvolvimento que não chegaram ao resultado esperado e nós precisamos continuar insistindo. Eu penso, inclusive agora, né, de que após essa andança pelo Estado, de que isso de fato é urgente, deve ser priorizado. Ao lado, evidentemente, de políticas que também promovem o desenvolvimento, como a educação, né? A educação é a base, quer dizer, nós precisamos cada vez mais fortalecer a educação básica pública, a educação superior pública, para garantirmos que
os jovens, né, encontrem, por meio da educação, possibilidade de construir projeto de vida. Sim. Uma pessoa sem expectativa positiva, sem perspectiva de futuro, é uma pessoa, de fato, sem alegria, sem motivação, sem sem projeto esperança, de vida, né? sem poder construir um projeto de vida, né? Então a educação, ela dá essa possibilidade, ela cria essa oportunidade, e quando ao mesmo tempo o Estado estiver num crescimento econômico maior, promovendo a inclusão das pessoas, eu penso que aí nós estaremos num bom caminho, né? Precisamos chegar a esse caminho. Deputada, a senhora foi prefeita da nossa capital e foi possível perceber o quanto é difícil administrar, né, um município sem um apoio financeiro. A pauta da reforma tributária, ela vai ser uma das prioridades do seu mandato? É necessário, o país precisa de fato fazer uma reforma tributária muito bem feita, que passa evidentemente por uma mudança, uma alteração, um novo pacto federativo, né, na distribuição entre as 3 esferas de governo dos tributos arrecadados no país, mas passa também por outras questões. Eu penso que nós temos uma carga tributária muito elevada, é um dos países com maior carga tributária, nós temos gente ganhando muito pouco e pagando de forma muito excessiva, que compromete inclusive a sua subsistência ao ter que pagar, né, arcar com essa carga tributária tão pesada, e nós precisamos equalizar isso, dar uma igualdade social, uma igualdade melhor em relação à cobrança dos tributos, mas também em relação à aplicação desses tributos, né? Ninguém aguenta mais pagar e não ver retorno no que se refere a políticas públicas, né, que garantam a infraestrutura, que garantam a possibilidade da mobilidade com maior eficiência, da inclusão das pessoas, dos serviços de saúde, educação, né, de maior qualidade. Então, eu penso que o Brasil precisa ser reconstruído, pelo menos as bases do nosso país, no que se refere à questão tributária, ao pacto federativo, à responsabilidade fiscal e essa grande responsabilidade que todos nós temos que ter com a inclusão social, com o bem-estar da população, nós precisamos rever essas questões e fazer um novo pacto. E eu estarei ali com muita alegria, não é, Krishna? A partir de fevereiro, participando vai ser dia 1º, né, de fevereiro? Isso. 1º de fevereiro, nós, né, deputados federais eleitos, os senadores eleitos, os deputados estaduais, né, tomaremos posse no dia 1º de fevereiro. Deputada, vocês foram eleitos em uma estrutura de governo diferente da que se está agora, né? Nós temos aí na presidência um presidente do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, e houve, de lá para cá, das eleições até agora, né, houve muitas mudanças, muitos alinhamentos, né? Sim. E diante da postura que o PP tomou, né, diante do governo Lula, com o governo Lula se aliançando, como que a senhora vê que deve ser a questão da importância do PP dentro desse governo? O Partido Progressista tem assumido, né, de forma muito clara a seguinte postura, né? O partido libera os seus membros para que os seus membros tenham uma postura de oposição, se assim quiserem, uma postura de base do governo, se assim quiserem, ou uma postura de independência. Deixando as pessoas bem independentes nas suas posturas. Eu estive agora com o presidente nacional do partido, que é o ex-ministro Ciro Nogueira, o senador Ciro Nogueira, e a postura dele é muito clara. Ele disse: eu serei oposição, mas eu não vou buscar influenciar o partido a ser, porque o partido tem essa tendência histórica, democrática, de deixar que seus membros escolham o que é melhor, aos seus mandatos, conforme as conjunturas dos seus estados, né? Escolham e se posicionem da melhor forma. Então, nesse contexto, eu fiquei muito feliz de saber que o PP vai deixar, como tem deixado, é histórico isso, repito, tem deixado os seus parlamentares, as suas lideranças livres, né, para exercerem esse posicionamento com autonomia, com independência. Porque às vezes quando nós temos um deputado eleito, um senador eleito, ele fica bem preso ao direcionamento que o partido lhe dá, né? Eu ficaria muito desconfortável e teria muito debate interno, não é?
se o partido tivesse já tomado uma decisão de ser oposição e de que todos os seus membros tivessem que ser oposição ao governo. Porque eu penso mesmo, assim, convicção minha, de que nós não podemos ser oposição à população brasileira. E eu não posso ser oposição à população acreana e à população brasileira. Nós temos aqui demandas urgentes, né? De sobrevivência, de combate à fome, de geração de emprego e renda, de fortalecimento de políticas públicas, de encontrar o caminho de desenvolvimento para o Acre. Eu não posso, de forma alguma, ser irresponsável com o nosso Estado, com a nossa população, assumindo bandeira de oposição ao governo federal. Você não escolhe, a partir da eleição, da posse de um governante, não lhe cabe mais discutir que você não quer esse. É esse, né? Esse é o nosso presidente. Trabalhar num propósito. Então, e como ele disse na posse, eu assisti a posse do presidente Lula com muita alegria, inclusive, pelo espírito democrático que ele demonstrou ali, já naquele primeiro momento, né? De que ele vai trabalhar para todos os brasileiros. Da mesma forma, Crisna, eu vou trabalhar para todos os acreanos. E a gente não pode buscar, de forma alguma, no meu ponto de vista, criar obstáculo ao desenvolvimento do Acre. Fui eleita para defender o povo acreano e o povo brasileiro, evidentemente, porque o mandato é de deputada federal, o país inteiro, mas eu vou fazer isso de que forma? Dialogando. Dialogando com quem pensa igual a mim, com quem pensa diferente de mim, com quem está no mesmo partido que eu, com quem está em outros partidos. A gente precisa se relacionar com todo mundo. O que é o parlamento? Não é? Ou seja, é exatamente o exercício do diálogo. O mandato bom é um mandato plural. O mandato bom é o mandato plural, exatamente. E é aquele que consegue conversar, dialogar com todo mundo. Você não consegue aprovar uma medida no Congresso Nacional conversando somente com quem pensa igual a você. Você tem que conversar com todo mundo, não é? E eu faço relacionamento com todo mundo como faço a vida inteira. Isso para mim não é novidade nenhuma. Eu sempre tive uma relação em todos os cargos que passei, em todas as funções públicas que exerci, e foram várias, né, na universidade, na Secretaria de Assistência, na Superintendência da LBA, na Educação do Estado, tanto lá atrás, na década de 80, 90, quanto agora, como secretária. Você tem que olhar qual é o interesse público que está ali em jogo. Qual vai ser a sua primeira ação, atitude após tomar posse? Após tomar posse, eu já estou num processo de estudo, de planejamento, né, do mandato. Tenho assim, uma clareza grande já, né, cada vez maior, de quais são as pautas que prioritariamente eu vou dar atenção. Né? Como já foi secretária de Educação, a educação vai estar numa das prioridades? Com certeza, né? Não apenas por ter sido secretária, mas por ser essa minha formação, essa minha militância da vida inteira. Eu tenho uma compreensão de que assim como a escola pública fez toda a mudança na minha vida, né, de uma pessoa que nasceu no Seringal, no Rio Tarauacá, e que chegou, né, a ser dirigente da universidade, a ser prefeita da capital, secretária de Educação do Estado, enfim, e agora indo para essa posição, eu tenho total compreensão de que é pela escola pública que nós transformamos a vida das pessoas, damos a elas mais oportunidades, né, de desenvolvimento e conseguimos diminuir desigualdades sociais. Então, a educação é, de fato, a minha grande prioridade e penso até, Crisna, que ela deve ser prioridade, deveria ser prioridade de todos os dirigentes, de todos os gestores, de todos os políticos, porque uma pessoa educada é uma pessoa que tem melhores condições de cuidar da saúde, de cuidar da integração social, de participar bem da sociedade, de se inserir melhor no mercado de trabalho, de ter remuneração mais digna, né? De modo que educação sim é a primeira bandeira, mas eu estou muito encantada também com a área hoje do que a gente está considerando fundamental, que é o desenvolvimento sustentável. Então, olhar para as discussões relacionadas a mudanças climáticas, relacionadas, né, ao meio ambiente, mas com o viés sempre de colocar o desenvolvimento econômico e social do nosso estado, das pessoas que moram no Acre, que moram na Amazônia, em primeiro plano. Nós precisamos sim fazer, né, a transição, fazer mudança climática justa, e essa transição climática justa, ela só é justa se ela incluir
quem mora nessa região, né? Deputado, eu quero agradecer a sua presença aqui e volte mais vezes. Obrigada. A gente começa a conversar e tem tanto sobre o que falar, não é? Verdade. E quero lhe agradecer essa oportunidade de poder, de fato, dizer para as pessoas o que a gente está pensando, como é que a gente está alinhando, né? Se organizando, esse né? novo desafio. Eu digo sempre que a vida inteira, em todos os setores, em todos os lugares que passei, eu me movo sempre pelo espírito de servidora pública, porque é o que eu sou e é o que eu vou continuar sendo, né? Sim, lhe agradeço. Obrigada. Muito obrigada. Sim. E estou muito feliz de recebê-la. Muito obrigada. Gente, nós vamos ficando por aqui. Obrigado por você acompanhar a nossa entrevista e não esquece de compartilhar nas redes sociais. Combinado? Um abraço para você. Tchau, tchau.